Olá, irmãos, sou Charles, Yara, minha esposa, Luquinhas, o nosso filho mais novo. Estamos aqui para partilhar um pouco com vocês do que nos foi pedido sobre a dimensão da procriação e da paternidade responsável. Somos um casal com promessas definitivas na comunidade Shalom. Estamos há 6 anos como casados, né? Temos 6 anos de casado, 3 filhos. O Gabriel não está aqui, nem a Letícia. O Gabriel tem 5 anos. A Letícia, 3, quase 4, e o Luquinhas, com 9 meses, está aqui conosco. Então, assim, a nossa partilha é algo muito simples. Não temos nenhum testemunho, assim, nada de extraordinário para partilhar com vocês. Apenas e simplesmente a nossa vivência nesses 6 anos de casados, da nossa realidade nessa dimensão da procriação e da paternidade responsável, que está muito baseado no que a própria igreja tem nos ensinado, nos ensina a vivermos como cristãos. E que, inclusive, eu gostaria, nós vamos agora, Yara vai ler essa citação do Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Laetitia, que de forma bem sucinta nos diz o que é de fato, como deve ser, né, a dimensão da procriação e da paternidade responsável, e depois nós continuamos partilhando. As famílias numerosas são uma alegria para a Igreja. Nelas, o amor manifesta a sua fecundidade generosa. Isso não implica esquecer uma sã advertência de São João Paulo II, quando explicava que a paternidade responsável não é procriação ilimitada ou falta de consciência acerca daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos, mas é antes a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável de modo sábio e responsável, tendo em consideração tanto as realidades sociais e demográficas, como a sua própria situação e os seus legítimos desejos. Então, irmãos, é exatamente dessa forma como nós temos vivido nesse tempo, nesses 6 anos de casado. Hoje Deus nos deu a graça de termos 3 lindos filhos. Nós estamos abertos à vida, sempre abertos à vida, como a igreja nos ensina, como o Papa frisou, mas também como ele mesmo nos falou nesse breve trecho da carta apostólica, esse estar aberto à vida também implica a responsabilidade, a paternidade responsável. E nós entendemos que esse estar aberto à vida não significa que devemos viver a dimensão da procriação de qualquer forma, de qualquer maneira, a qualquer jeito, a qualquer hora, sem pensar nem pesar nas suas devidas consequências, no que vai ser bom, no que vai ser ruim, né? Estar aberto à vida, mas com a responsabilidade. E, antes de mais nada, entendemos que essa responsabilidade, ela passa pela condução de Deus. Como consagrados na comunidade, nós já vivemos assim. Sabemos que estar aberto a Deus é estar aberto à condução da voz de Deus. Como é que a voz de Deus nos conduz na comunidade, né? Por meio da oração, por meio do diálogo, por meio da partilha, escutando na sua palavra, escutando o magistério da igreja. Da mesma forma, nós vivemos nessa realidade da procriação e da paternidade responsável. Nós vivemos na oração, nós perguntamos a Deus, deixamos que Deus nos conduza. Qual é o tempo, qual é o momento, é agora, estamos querendo, né, ter filhos, estamos abertos, mas agora também é o momento, e Deus vai providenciar, né, também no diálogo, de acordo com a realidade que nós estamos vivendo, com a missão, e agora mesmo, um pouquinho mais. Essas pequenas realidades são muito importantes quando nós acreditamos que precisamos deixar que Deus nos conduza. E um terceiro aspecto também, que é importante que seja ponderado, é a dimensão natural mesmo, a dimensão da nossa realidade humana, física e natural, né? De modo concreto, na questão da procriação, passa por estarmos atentos e termos a responsabilidade nos aspectos da nossa natureza. Tem mulheres que, devido às circunstâncias e permissões de Deus, não podem ter muitos filhos, por cesárea ou por outro tipo de enfermidade. É importante, né? E nós vivemos assim, nós entendemos dessa forma. Inclusive, a Yara vai partilhar agora sobre isso, né? Sobre como foi o processo do nosso terceiro filho, que passou também sobre todos esses elementos, né? Da oração, do diálogo, porque, inclusive, se
Até nas coisas pequenas da nossa vida, do nosso dia a dia, nós precisamos perceber a orientação de Deus, a condução de Deus, a voz de Deus, como que não, em algo tão importante e sagrado que é o gerar filho. Precisamos também perceber a condução de Deus, a voz de Deus no diálogo e percebendo também nas condições naturais da nossa vida essa questão da procriação e da paternidade responsável, que também não se limita, como nós sabemos, o que a igreja nos ensina, a paternidade responsável não se limita apenas na dimensão da procriação, do ter muitos filhos ou não ter muitos filhos, mas é também na responsabilidade na qual eu crio, eu educo e levo para a santidade os meus filhos, né? Então, a Yara vai finalizar partilhando essa dimensão do cuidado, da atenção, da responsabilidade no gerar os nossos filhos. Olá, então, gente, partilhando um pouquinho como foi o nosso processo de discernimento, né, para o nosso terceiro filho. Antes de começar, né, a falar sobre isso, eu queria só retomar um pouquinho mais atrás, partilhar um pouquinho de como foi a gestação da Letícia, nossa segunda filha, né, que durante a gestação dela estava tudo normal, tudo tranquilo, e de repente, sem motivos, né, os médicos, a gente morava em Israel na época, né, e os médicos em Israel não conseguiam entender qual foi o motivo disso. Eu comecei a entrar em trabalho de parto aos 5 meses de gestação. E aí, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é uma história um pouco longa e muitos milagres de Deus, né, que sustentou a vida dela, graças a Deus. Ela nasceu prematura e depois que ela nasceu, né, depois de um tempo, eu fui ter a minha consulta com a minha médica lá. E aí eu fui perguntando para ela, né, assim, e agora, né, diante dessa realidade que aconteceu, eu tive a minha segunda cesárea, né, porque como ela nasceu prematura, não teve como ser um parto normal. Desse evento que aconteceu na gestação e tudo, como proceder assim para uma próxima gestação, né? Quando seria o melhor tempo? Aí ela me disse que, Yara, é importante que vocês esperem pelo menos uns 2 anos para que realmente dê uma segurança. Assim, né? Você passou por 2 cesáreas, aconteceu esse evento, né, na tua gestação e tudo. Eu acho que para dar uma segurança maior, para que não aconteça mais isso, né, e tudo, é importante vocês esperarem uns 2 anos. Tudo bem, né? A gente guardou aquilo. E no outro evento, Deus tinha dito para o Charles, né, que ele iria nos dar um terceiro filho, né? E aí a gente foi coletando isso, né? E aí, rezando, né? Como ele falou, né? O discernimento ele passa, né, na oração do casal, rezando juntos, rezando separado e partilhando. Acho muito importante, assim, a questão do diálogo, da partilha mesmo, né, entre nós. A gente foi coletando de Deus também para poder perceber o melhor momento para o terceiro filho, né? A gente percebeu também a voz da médica, né, também como uma permissão de Deus, né? E que fez parte desse discernimento, né? E também a questão que a gente foi transferido para o Brasil, né? Então, isso também fez parte desse discernimento, né? Assim, a gente foi percebendo que Deus queria nos dar um terceiro filho, a gente sabia disso, né? Mas que o momento ainda não era aquele, né? Então, a gente foi como que coletando os sinais de Deus, né? Meio como a história de aquelas histórias de criança, né? Que tem os menininhos que vão catando as migalhas de pão para achar o caminho, né? A gente vai coletando mesmo, assim, as permissões de Deus, né? Os sinais de Deus para isso, né? E aí, quando a gente chegou aqui no Brasil, né? Já tinham se passado os 2 anos, né? Assim que se passaram os 2 anos, assim, a gente foi conversando mais ou menos, ou mais uma vez, né, sobre isso. E aí a gente já tinha chegado na missão, se passaram os 2 anos, e aí a gente viu, é agora o tempo, né? A gente foi rezando, partilhando,
E a gente foi percebendo mesmo que já era o tempo de Deus, né? E era tanto o tempo de Deus que no momento que nós nos abrimos mesmo assim, né? A isso, Deus deu o terceiro filho, né? Que foi o Luquinhas. Então, acho que ajuda muito nessa questão do discernimento isso, né? A oração, a partilha, que é muito importante, e perceber os sinais de Deus, que vão se dando por meio de coisas sobrenaturais e por meio das coisas naturais também. Então, essa tem sido a nossa partilha, né, do estar aberto à vida, né, na dimensão da procriação, e ao mesmo tempo da paternidade responsável, que é deixar-se cuidar, conduzir por Deus no diálogo, na partilha e nas realidades naturais, sabendo que Deus também realiza os seus milagres, mas é quando Deus quer, estando atento e obedecendo também essa dimensão da vida, porque a nossa vida é o maior bem que Deus nos deu e dos nossos filhos também. Então é isso, Deus os abençoe, shalom. Shalom. Tchau. Tchau, Luquinhas.